Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Sejam bem-vindos a mais uma sexta, um programa à mesa, pessoal. Vocês são muito bem-vindos aqui, é muito importante a participação de vocês. Já pega esse link, já compartilha para todo mundo, que hoje vai ter um papo aqui muito legal, com o meu amigo já está aqui. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, eu vou apresentar para vocês o meu amigo que está aqui comigo já, tá? Comenta, compartilha, já coloca esse link nos grupos de WhatsApp da família inteira, tá bom? Você está na Elo TV, a TV mais próxima de você. Já volto. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta, estou aqui já com meu amigo, meu irmão, Aleph Quinto. Glória! O homem, ele é profeta, pastor, ministro de louvor, cozinheiro, chefe de cozinha. Muitos adjetivos, né? Se apresenta aí pro pessoal, irmão, quem não te conhece, quem é o Amém. Aleph? Primeiro, muito obrigado pelo convite, meu amigo. Imagina. Que Deus possa abençoar cada vez mais sua vida, seu ministério, seu chamado. Glória a Deus. Me chamo Aleph Quinto, pastor, como Elton bem apresentou aí, sou pastor. Também sou ministro de louvor e chefe de cozinha, é de onde tiro o meu sustento, né? Sustento a minha vida, a minha família. E, graças a Deus, tem aí... Na verdade, nasci no Evangelho, né? Não, e faltou uma bem importante, agora é pai também, né? Pai, meu filho Tito lindo. Pai do Tito agora. Presente de Deus na minha vida. É isso. Deixar gravado aqui quando ele estiver grande pra ele assistir. Papai te ama muito. Minha mulher linda, a Jéssica, o amor da minha vida. Casado com a Jéssica, isso aí. É. E graças a Deus, Deus tem feito coisas lindas. E estamos aqui, mano, pra gente conversar, edificar um ao outro e também o corpo, né? Com certeza. Amém. Aqui é um lugar que a gente faz isso, né? Essa troca, né? E você serve no altar e serve na mesa, né? Por ser chefe de cozinha, então... Muito bom. É um lugar que vai ter muita troca aqui, com certeza. Glória a Deus. Mano, você carrega vários múltiplos de ministérios, né? De dons, assim. No profético, por exemplo, o que você entendeu? Tem muito tempo que você entendeu esse profético? Isso já vinha falando com você? Porque a gente se inclina pro nosso chamado, pro nosso dom, né? É. Cara, Como é que foi isso? É muito interessante porque... A gente que nasce na igreja, a gente tem mais vivência com as coisas que Deus está operando dentro ali no meio da igreja, né? Sim. Eu vim de um berço evangélico, na igreja na qual minha tia, que era pastora. Então, assim, era uma igreja pentecostal, avivada, né? Já ali com os dons carismáticos. Isso lá nos anos 90, né? Eu tô com 32 anos, então desde os meus... Que eu me lembro, desde os meus 3 anos, a partir dos 3 anos, eu já me lembro de estar vivendo esse mover. Então, o profético sempre esteve muito envolvido na minha casa, né? Minha mãe, sempre com muitos sonhos, minhas tias, os profetas que vinham de fora também para ministrar na igreja. Então, aquilo, eu meio que já era acostumado com aquilo. Uhum. Agora, de identificar como um dom que eu carregava, aí foi depois que eu fui para o seminário, que fui estudar os dons ministeriais, para entender que, na verdade, eu já tinha aquilo ali, né, que eu já carregava aquele dom. Mas desde pequeno eu percebo que eu fluía já, porque eu sabia das coisas, eu tinha aquelas impressões que a gente fala hoje, né? Impressão espiritual, olha, eu tive uma impressão... meus sonhos muito proféticos me marcavam já desde criança. Então, na verdade, hoje eu entendo que desde criança eu já carregava esse dom. Mas de... usar o nome, né, do dom ministerial de profeta, já deve ter de 2022 para cá, mais ou menos, que foi quando eu saí do seminário, né, quando eu me formei. Então, no meio do processo ali no seminário, que era o Carisma, lá em BH, na Lagoinha Matriz, foi quando eu tive a certeza por testar o dom mesmo ali, usando os recursos que a gente tem hoje, né, de estudo, para identificar que realmente eu carregava aquele dom de profeta também. E aí vem o dom pastoral, que é o outro ministério, que a gente às vezes utiliza mais como um título para uma posição, mas que na verdade é uma autorização, né, para a gente poder estar executando algumas coisas. Sim. Mas o profético
sempre carreguei, mas identificar como título mesmo foi depois que eu estudei no seminário que eu fui entender, realmente. Você falou duas coisas importantes. O pessoal que está de casa às vezes não conhece como que se manifesta esse dom, como que... Existem alguns sinais específicos, assim, que você consegue listar de 1 a 5, por exemplo, para quem não conhece em casa. Cara, eu tenho esses sinais, aconteceu isso comigo já, para poder o pessoal saber direitinho. Existe algum... Sim. Na verdade, a gente vai tendo as vivências e eu acredito que, na verdade, toda pessoa que nasceu de novo, ela pode estar fluindo em todos os dons que o Espírito Santo derramou. Porque em Coríntios fala que ele derramou a cada um conforme ele quis. Mas, em um ambiente onde não tem e necessita de alguém... Então, por exemplo, se você é por dom ministerial, um pastor ou um evangelista, mas você está num ambiente que precisa de um profeta se manifestar por alguma questão que o Senhor quer operar, Deus não vai deixar de dar o recado ou de fazer algo que as pessoas percebam, porque não tem um profeta que tem ali como dom mais forte o dom de profeta. Então, eu acredito que a gente consegue identificar, né, através da percepção. A gente chama isso, às vezes, de discernimento espiritual. Eu acredito que é algo que todo mundo deveria ter, principalmente todo mundo que nasceu de novo. Ou buscar por isso. Ou buscar, porque é o dom que... Essa percepção espiritual, esse discernimento espiritual é aquilo que vai fazer a gente perceber se... Tive um professor no seminário, pastor Aldo Rodrigues, hoje ele está na Lagoinha Braga, lá em Portugal. Mas ele sempre usava esse termo que eu peguei para mim. Identificar coxinha estragada. É até legal, porque coxinha, comida, né? Chefe, tal, mesa. Porque... a gente vê tanta coisa nos dias de hoje, na igreja, é como se fosse o Espírito Santo usando um alerta, né, esse dom, para que a gente identifique que aquilo ali não vem dele, não vem da parte do Senhor. E tem muita igreja hoje. Qualquer pessoa hoje pode abrir igreja, porque o Brasil é um país laico, só que é aí que entra a separação da gente conseguir discernir, definir o que vem de Deus, o que é espírito de engano. Porque tem muita coisa bonita. Tem muita coisa dentro da estética, dentro da emoção, que as pessoas podem se confundir e achar que é de Deus. Mas quem tem o dom de discernimento espiritual, que não é obrigatório ser profeta para ter o dom de discernimento espiritual. Mas normalmente o profeta, sua pergunta sobre isso, né? Normalmente o profeta ele tem isso mais aguçado nele, ele carrega isso. Uma sensibilidade maior. Eu, por exemplo, desde criança, eu lembro de circunstâncias até bobas, né? Que minha mãe falava assim, vai na casa de fulana pegar alguma coisa ou levar alguma coisa. E eu não queria ir na casa da pessoa porque dentro de mim eu sabia que a pessoa não estava em casa. E aí ela falava, vai, eu ficava pirraçando sem querer. E aí eu ia por obediência e chegava lá, a pessoa não estava em casa. Ou então eu mesmo pensava, vou na casa de uma pessoa. E aí dentro de mim aquilo ali, como se a pessoa não estivesse ali. E aí, quando eu chegava, a pessoa não estava. Assim, coisas boas, mas que desde criança eu já identificava que eu tinha um discernimento para as coisas. Eu sabia quando algo não ia dar certo. Às vezes a pessoa ia fazer uma viagem e eu sentia que não era para a pessoa e de repente acontecer alguma coisa. Então, desde pequeno, o discernimento ele estava atrelado ali. São as impressões que você falou ali. É uma impressão, é uma interrogação. Eu tenho isso comigo. Quando eu vejo alguém pregando, algum pregador que chega, de repente começa a crescer. E quando não me alegro de cara, é como se eu estivesse vendo uma grande interrogação no rosto da pessoa. E enquanto aquela interrogação ela não some, eu não sossego. Porque vai para dois caminhos. Pode ter sido só uma dúvida humana minha por não ter gostado, não ter se identificado com alguma questão da pessoa, mas normalmente sempre tem alguma coisa no final, porque quando de repente aparece alguma coisa ali, a pessoa não estava do jeito que deveria estar, não estava com a vida no altar. Então eu consigo, com essa interrogação, que eu dou esse exemplo, não é uma interrogação, mas eu fico com uma dúvida com relação àquela pessoa, não bate, não testifica 100% dentro de mim. Então, isso aí é uma das coisas que eu carrego, que faz parte de quem tem o dom profético. Entendi. Uma outra forma que Deus usa também para falar com os profetas, além da impressão espiritual, porque Deus trabalha com as pessoas de várias formas, né? Eu vou dar aqui os exemplos de como é comigo, né? Pelo menos nessa parte aí. Então, através de sonho, meus sonhos, eu tenho sonhos que eu acordo, às vezes na madrugada, assim,
como se eu estivesse dentro daquilo ali, vivendo aquilo ali. E às vezes eu acordo até gritando, alguma coisa assim. Minha mulher mesmo vive passando por cenas assim. E eu já de imediato conto pra ela, como se... Às vezes parece que minha carne até tá tremendo ali. Ou, por exemplo, quando aparece algo do mal. Uma presença maligna muito forte. Mas também quando é algo de Deus, né? De experiências, por exemplo, de ter visto anjos. Então, também é como se estivesse naquela realidade ali. E aí, outras formas, às vezes, Deus até sopra uma sugestão e você tem que testar. Não é pecado você testar. Isso que eu ia falar agora. Você falou sobre umas impressões que você tem e que Deus usa isso através de sonhos, de impressões que você tem no seu espírito. Como é que você testa? Você testa, tipo, por exemplo, você precisa passar um recado pro fulano da parte de Deus. Você recebe fragmentos aí, você ora e depois vai entregar ao pessoal, perguntar, ou você vai, por exemplo, o pai dele está com algum problema. Você pergunta, como é que está seu pai? Você faz esses testes assim? É esses testes que você fala? Como é que são várias circunstâncias. Para poder concretizar Por isso que eu, pelo menos, eu não bato um martelo de uma